Conversa com Francisco José na Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Oi, boa noite. Estou chegando com mais um programa aqui através da atual Web Rádio Natal nesta quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. E hoje chegando para apresentar o programa Comunidade em Ação. Sejam todos bem-vindos para mais um programa aqui através da Web Rádio Natal com Francisco José e hoje o programa é Comunidade em Ação. E hoje o nosso programa, nós estamos aqui recebendo a visita, já se encontra aqui nos estúdios da atual Web Rádio Natal, o pastor Abraão, da Congregação Igreja Batista Icapuí, aqui na Zona Norte de Natal, no bairro Nossa Senhora da Apresentação. E ele, convidado pela nossa produção, para hoje falar do trabalho também de projetos que a igreja vem realizando, como também falar sobre a evangelização da Igreja Batista aqui no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. E vocês podem nos acompanhar através do link da atual Web Rádio Natal, como também através da página do Facebook. Você pode também interagir conosco. Pode participar do programa mandando sua mensagem através de texto ou de áudio aqui para nós, certo? Então, fiquem à vontade, nós esperamos, aguardamos aqui a sua participação e vamos interagir. Vamos até às 21 horas com esse programa aqui, Comunidade em Ação. Agora são 8 horas e 9 minutos em Natal. Boa noite aqui para o pastor Abraão. Seja bem-vindo. Obrigado, Francisco. Uma alegria e um privilégio poder participar do seu programa Comunidade em Ação. É uma oportunidade que nós temos para falar um pouco sobre a nossa presença batista, comunidade cristã, Batista Icapuí aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação. Falar um pouco de quem nós somos, a nossa história, a nossa visão enquanto igreja local e que possamos alcançar, né, os seus ouvintes, que são os nossos ouvintes agora, e que Deus possa chegar, né, aos ouvidos e também ao coração da nossa comunidade, porque a nossa intenção está perto, né, de todos que fazem parte desse povo, que nós pertencemos a ele, e que nós queremos que essa gente, né, que faz parte da nossa vida nos conheça, que possamos penetrar mais, né, nos lares, nas famílias, e dizer que nós queremos contribuir, né, com a melhoria, com a edificação, com a saudabilidade, né, dos casais, das famílias, da nossa comunidade, né? Somos o maior bairro da nossa cidade e a nossa presença cristã tem como proposta interagir, dialogar, fazer parte, né, de fato, de verdade, da vida da comunidade. Muito obrigado pelo convite, né? Espero acrescentar um pouco mais aquilo que você vem divulgando, entregando aqui através dos microfones dessa rádio para a nossa comunidade Nossa Senhora da Apresentação. Muito bem, pastor. Pastor, há quanto tempo a Congregação Batista ela atua aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação, como também há quanto tempo também que o senhor vem prestando vem a serviço da Igreja Batista como pastor aqui no bairro? Então, a nossa história aqui em Nossa Senhora da Apresentação, ela começa ali no conjunto Icapuí. Por isso que a igreja recebe esse nome, Igreja Batista Icapuí, porque o início da história dela se deu no conjunto Icapuí. Mais tarde, ela foi transferida para a Avenida Boa Sorte e conservou esse nome. Então, hoje nós, aliás, esse ano nós vamos completar 20 anos de existência, de atuação, de presença batista aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação. Eu sou o terceiro pastor da história dessa igreja, né? Antes de mim passaram por lá o pastor Vinícius, que foi o precursor, o que despontou o trabalho aqui. Depois veio o pastor Valmir. O pastor Vinícius ficou 1 ano, o pastor Valmir ficou 13 anos, e eu estou no meu 6º ano à frente da congregação dos Santos de Deus. E a nossa proposta enquanto igreja para esses dias é uma igreja que ela saia, né, das 4 linhas, que ela saia do ambiente de prédio, né, por assim dizer, e tenha
a presença dela nos lares. Né? Hoje nós somos uma igreja, conforme está escrito na palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, que a igreja lá do primeiro século, ela começou a caminhar na dependência de Deus, sob a orientação de Deus, no templo e nas casas. Né? Então, há 6 anos nós temos implantado essa visão neotestamentária, essa visão bíblica de que a igreja precisa interagir com a comunidade onde ela atua, ela precisa penetrar nos lares para levar esse evangelho que transformou a vida dela, daqueles que fazem parte, né, do contexto dela, para outras famílias. Então, inicialmente, né, nós enxergamos igreja, nós como comunidade cristã enxergamos a igreja dessa forma, que a igreja ela precisa interagir com a comunidade onde ela faz parte. E isso tem sido a nossa tônica há 6 anos. Só para fechar esse primeiro ponto em relação a sermos uma igreja que se encontra no templo e nas casas, né? Hoje nós temos esse encontro dominical no templo, na sede da nossa igreja, e durante toda a semana, de terça a sábado, nós temos o que nós chamamos de células, se reunindo nos lares da nossa comunidade. E nós temos hoje atuando 10 células, 10 pequenos grupos, andando de casa em casa, na casa dos irmãos, convidando os vizinhos para que eles possam ter acesso à palavra de Deus, tirando um foco, né, da instituição, da organização, do prédio, e apresentando uma igreja mais relacional, uma igreja interessada, né, na agenda da comunidade, interessado em fazer parte dessa agenda, né, levando não apenas a palavra de Deus, mas também outros subsídios, né, outras ajudas, né? Depois que nós passamos a conviver dessa forma, andando de casa em casa e não só tendo o encontro do templo, nós conseguimos, a partir desses encontros, né, detectar pessoas da nossa comunidade com problemas psicológicos, com depressão, famílias passando por dificuldade alimentar, vivendo de maneira vulnerável, né? E nós começamos a penetrar nessas demandas, né, assistindo essas famílias a partir dos recursos que as próprias famílias elas sustentam a instituição, a igreja, né? Então a gente começou a fazer uso desses recursos financeiros para ajudar também essas famílias, não ficar só na palavra, mas para além da palavra, dizer que essas pessoas elas fazem parte de uma comunidade cristã que se importa com a realidade, né, doméstica, do lar, que cada um faz parte. Então, essa é a nossa proposta inicial. E ao longo desses 6 anos, pela dependência e direção de Deus, nós chegamos a mais 2 projetos que nós estamos oferecendo para a nossa comunidade, que é uma maneira que nós encontramos de tornar aquela catedral, né, podemos dizer assim, porque a nossa sede ela é enorme, né, útil para a nossa comunidade. Abrir as portas da nossa sede para que a nossa comunidade possa usufruir daquele espaço e não tornar aquilo ali que custou tanto dinheiro algo ocioso, parado, sem finalidade, né, sem proveito, né, sem usufruto da nossa comunidade. Então nós somos essa igreja que quer fazer parte da comunidade, entregando um pouco, né, daquilo que nós temos, para dizer que nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, nós temos interesse em fazer parte da vida dessas pessoas, nos importamos com elas, né? E essa é a nossa realidade enquanto igreja de Cristo aqui no bairro onde nós atuamos e representamos os interesses dele. Muito bem, pastor. Então, o senhor já foi bem claro e objetivo com relação à igreja, a missão da igreja. Isso. Ela é uma igreja também de saída também. Sim. Das 4 paredes. Isso. Também para a comunidade. Exatamente. Para, além de levar a evangelização na comunidade, que eu acho muito importante isso. Sim. Que a igreja ela não fique só entre as 4 paredes, que ela saia. Sim. Às comunidades. Sim. E também com relação também a outros serviços também. Sim. Que a igreja também deve mostrar até para a sociedade, para alguém ver que realmente existem pessoas que têm amor, vamos dizer assim, sim, pela comunidade. Sim. Isso é importantíssimo demais, isso é muito importante. Eu vejo que há essa importância muito grande na igreja com relação a esse trabalho, como o senhor acabou de falar aqui, que vocês realizam na congregação da Igreja Batista. É isso, pastor? Com certeza. E o amor bíblico, Francisco, ele vai para além de um sentimento
Porque a Bíblia diz que Deus, Evangelho de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou permaneça morto espiritualmente, mas tenha vida eterna. Então Deus ele deu algo físico, que foi a vida do seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Então esse amor de palavras, esse amor só de mensagem, ele é importante, mas na prática ele não surte muito efeito, porque as pessoas elas querem ver esse amor de maneira palpável, que esse amor atinja a vida delas, né? Então a igreja ela só cumpre o seu propósito, ela só vive a missão que foi dada a ela por Deus quando ela sai do ambiente intelectual, do conhecimento teológico e coloca isso em prática, no sentido de assistir o ser humano, não só no espírito, mas também no corpo, porque nós somos formados, né, por corpo e alma e espírito. Né? O espírito, que é a dimensão espiritual, invisível, que nós não tocamos, mas é real, faz parte da nossa vida. A alma, que é o centro cognitivo do homem, o lugar onde nós organizamos os nossos pensamentos, as nossas ideias. E o corpo, né, que hospeda esse espírito, essa alma. Então o homem ele tem demandas, ele tem necessidades. Né? E a igreja precisa assistir o homem na sua totalidade, não só na questão espiritual, porque a pessoa pode estar muito bem espiritual, do ponto de vista espiritual, mas sem ter o que colocar no fogão para cozinhar e alimentar os filhos, essa pessoa não vai de maneira nenhuma se sentir completa. Positivo. Não é verdade? É verdade, com né? certeza. A pessoa pode até estar bem do ponto de vista espiritual, mas se ela estiver enferma e não ser assistida na sua enfermidade, no sentido de ter uma igreja, né, que possa abraçar ela numa consulta que ela não está tendo condições de ir diretamente para o sistema de saúde público, né? Mas que ela pode contar com a igreja que pode antecipar esse encontro com alguém que vai tratar e colocar a pessoa de pé. Isso é muito importante. Certeza. Esse é o amor de Deus. Né? Você não se limitar só a pregar, mas você viver aquilo que você prega. Você ter a responsabilidade de maneira integral sobre a vida daqueles que fazem parte da família de Deus. Né? Então, nós pensamos nisso, né? E nós queremos estender isso para a nossa comunidade. Nós queremos fazer parte, né, das famílias que nós convivemos com elas, mas que nós não fazemos mais porque nós não conhecemos a realidade do que acontece dentro dos lares. Por isso que a igreja precisa criar estratégias para poder atrair essas famílias e assim, né, poder fazer parte do dia a dia, da história das famílias, encaminhar os filhos num bom caminho, né, tratar relacionamentos conjugais, preparar as famílias para os desafios contemporâneos, para a realidade do mundo atual que nós vivemos. Né? E uma das estratégias que me trouxe aqui para conversar com você nessa noite foi a atividade esportiva taekwondo, que nós iniciamos esse trabalho. Vamos dar uma pausa assim aqui, falar já, tá ok, pastor? Perfeito, tranquilo. Daqui a pouco a gente dá continuidade. Sem vamos problema. falar sobre esse, que é um projeto também que a Igreja Batista, ela vai desenvolve aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação, e daqui a pouquinho o pastor Abraão vai falar tudo sobre esse projeto. Mas antes, eu também quero aqui mandar um alô já também para os nossos ouvintes, né? Os ouvintes que já estão ligados, já estão mandando o seu alô, já estão mandando sua mensagem. Então eu quero dar uma boa noite, você que chegou agora, seja bem-vindo para esse programa de hoje, Comunidade em Ação, aqui com a presença do pastor Abraão, da Congregação Igreja Batista Icapuí. Bem, pastor, ainda voltando, falando mais um pouco sobre essa missão, o senhor falou sobre desafio. Sim. Hoje, qual o maior desafio para se evangelizar no mundo de hoje que nós vivemos? Francisco, eu creio que o maior desafio para a igreja contemporânea é restaurar a sua credibilidade. Porque nos últimos anos, e podemos voltar um pouco mais, nas últimas décadas, o cristianismo ele tomou um rumo completamente diferente daquilo que foi o seu início lá atrás. Como eu disse, a Igreja de Jesus, ela se relacionava tanto no templo como nas casas. Era uma igreja relacional, uma igreja vivencial, né? Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, que tinha tudo em comum, que partia o pão de casa em casa com singeleza de coração. Né? Grandes sinais e maravilhas o Senhor operava através dos apóstolos.
e que a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que ele queria ter para ele no meio do seu povo, a igreja, né? Então a igreja, ela perdeu um pouco o seu rumo. A igreja, ela se perdeu de maneira que hoje as pessoas, elas olham para a igreja assim, com desconfiança. As pessoas, elas olham para a igreja como um lugar que quer tirar o que elas têm, né? As pessoas, elas olham para a igreja de uma maneira que será que vale a pena eu me envolver com essas pessoas, fazer parte do que elas fazem, né? Então, acho que o maior desafio é resgatar essa credibilidade, ter de volta a relevância pela qual ela nasceu e passou a existir através dos séculos, de toda a nossa história que nós bem conhecemos, né? Então, a igreja está muito fragilizada nesse sentido, né? E essa nossa proposta de igreja local é justamente resgatar essa credibilidade no sentido de visitar os lares da nossa comunidade e mostrar para esses lares que ainda vale a pena fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Muito bem. Porque a verdadeira igreja de Jesus Cristo é aquela que se importa com o nós e não com o eu, né? A verdadeira igreja de Jesus Cristo é aquela que se importa com o organismo vivo, as pessoas, né? Não com a organização, a instituição, aquele prédio que tem uma placa, né? Não, a igreja de Jesus, ela é formada por pessoas que amam o Senhor e que amam o próximo. Esse é o sentido do evangelho. No mundo de hoje que nós vivemos, que é uma sociedade que tudo pode... É o liberalismo, né? Exatamente. Olhando pela ordem, o primeiro desafio que a igreja ela milita, né? É o empenho, o esforço dela, é resgatar a credibilidade, a confiança das pessoas, né, que estão no entorno dela, no raio de ação, né? Que ela atua. E o segundo grande desafio é, depois que ela resgatar a sua credibilidade perante a opinião pública, ela preparar a geração atual para esses desafios, né, tão complexos que nós estamos lidando com eles no dia a dia. Verdade. Né? De dizer que a família é um projeto de Deus, o matrimônio é um projeto de Deus, né? De que as pessoas, elas precisam ter dignidade para viver, né? A igreja ela precisa ensinar, sim, os princípios eternos, absolutos de Deus, mas ela precisa preparar as pessoas no sentido de que elas tenham uma consciência capaz de pensar, um senso crítico para entender, né, o que está à sua volta, e assim sendo, a gente lutar por uma sociedade mais honesta, mais digna, né, mais igual. Então, eu acredito que o segundo grande desafio para a nossa geração de cristãos dos dias que chamamos de hoje é preparar as famílias para esse mundo cada vez mais complexo, mais distinto, né, de coisas, por exemplo, da sua geração, da minha geração, que não víamos e que hoje, nós que ainda estamos aqui respirando, comunicando para alguém que nos ouve agora, né, nós também fazemos parte desse contexto moderno, contemporâneo, que é muito distante daquilo que lá na nossa infância, na época dos nossos pais, vivenciamos, né? Vivenciamos, infância, né? Então, exato. eu acredito que o segundo grande desafio da igreja, né, é primeiro resgatar a sua credibilidade, a confiança das pessoas que estão céticas em relação ao que a igreja tem para oferecer. E, em segundo lugar, depois que reconquistar a confiança dessas pessoas, preparar essas pessoas no sentido holístico, né, de olhar para dentro da casa, saber que tem um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, filhos, preparar esse núcleo familiar para conviver com a sociedade como um todo. Saber se posicionar, saber fazer a leitura correta a partir de princípios sagrados, viver pautados sobre a justiça de Deus, né? Viver pautados sobre o amor de Deus, viver pautados sobre a importância que cada um tem para o desenvolvimento intelectual, né, espiritual, físico de cada um, a partir do núcleo familiar se estendendo para a sociedade como um todo. Então, a nossa visão, a nossa cosmovisão cristã nos leva, né, para esse segundo grande desafio, né,
que participarmos da vida, né, das famílias, preparar as famílias para os desafios. Muito bem. E a família, que é o grande projeto de Deus. De Deus. A família. É a base da sociedade. E hoje a gente vive um mundo, uma sociedade que hoje a família talvez não seja tão importante como antes para a sociedade que nós vivemos. Sim. E isso realmente é um desafio, até mesmo para a igreja. Com certeza, certeza. A família hoje ela se tornou algo secundário, né? Não existe mais a primazia em relação à importância da família para a sociedade. Exato. Porque se a família vai bem, a sociedade é uma consequência daquilo que é a família. Sim, verdade. Tá? Se a gente não tem famílias estruturadas, a sociedade sofre. A marginalização aumenta, né? O egoísmo ele se sobressai a partir dos relacionamentos, né? E isso compromete toda a sociedade. Porque tudo que acontece nas ruas, eu me refiro em todos os lugares fora do contexto familiar, acontece a partir daquilo que acontece dentro da família. Na relação conjugal, na relação pai e mãe, filhos, entendeu? Então, o que nós temos nas ruas é consequência daquilo que é gerado dentro dos lares, a partir das famílias. Né? Então, a igreja, ela contribui, né? Ela se oferece para ser uma treinadora, uma capacitadora, né? E não só do ponto de vista intelectual, do ponto de vista teológico, né? Mas também treinar as pessoas no sentido de que o amor de Deus ele deve ser praticado, exercitado dentro da família e a partir das famílias que se envolvem dentro desse contexto de igreja. Porque à medida que a gente vai crescendo nessa visão de reino de Deus, nessa visão bíblica, a nossa sociedade ela vai se tornando um ambiente mais saudável. Um ambiente que nos permite ficar na calçada da nossa casa sem ter que ficar olhando para os lados, achando que a qualquer momento seremos abordados, surpreendidos. Né? Hoje nós não conseguimos ver as famílias sentadas nas calçadas conversando, papeando, porque infelizmente o reflexo daquilo que acontece dentro do núcleo familiar não permite mais fora. Verdade. Né? Então, nós como igreja olhamos a nossa história atual a partir dessa perspectiva, né? E nós temos urgência, né? Nós temos pressa em chegar nas famílias, porque quanto antes a gente chegar, mais a gente vai ajudar, mais a gente vai assistir, mais a gente vai orientar, encaminhar as famílias naquilo que é a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Muito bem. Pastor, também qual o trabalho também que a Igreja Batista ela realiza referente ao jovem, à juventude? Então, para que também possam também esses jovens ser resgatados. Isso. E evangelizados. Pronto. Então, nós temos, como eu falei, somos uma igreja com célula, nós temos células específicas só para adolescentes e células específicas só para jovens, para que toda a família seja assistida, não só os pais, mas também os filhos. Né? Nós temos um trabalho também voltado para as crianças, né? Um trabalho de preparação para que a criança ela possa chegar na faixa etária seguinte, né, preparada para esse novo tempo e esse novo contexto que é a adolescência, a juventude e depois a vida adulta. Né? Então nós temos esse trabalho desde o mais tenro até o ancião. Um acompanhamento. Um acompanhamento. Né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, eu sou o pastor da igreja, o pastor principal da igreja. Né? Mas dentro desse formato de pequenos grupos, que são pequenas igrejas, né? Nós temos o que a gente chama de apacentadores, que são pastores que eu preparo para o cuidado pastoral dessas pessoas que se encontram durante a semana com eles, né? E eles têm toda uma assistência minha por trás, né? Eu visito esses encontros, eu tenho contato com essas famílias. Então, eu hoje conheço todos os membros da nossa igreja, da igreja que Deus me confiou o cuidado espiritual dela. É uma forma que nós encontramos de garantir a assistência homogênea, mútua, e que ninguém fique fora dessa visão de cuidado, né, dessa visão de preparação
para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida, né, capaz de sustentá-las, né, pelos seus dias que elas irão viver aqui entre nós, né? Então, nós temos essa demanda de trabalho que assiste a criança até o idoso. Todos são assistidos, todos são cuidados, todos são supervisionados, né? Esses apacentadores, hoje nós somos mais de 100 membros ali na nossa congregação, então eles cumprem o papel também do pastor de campo, ele visita essas famílias, são eles que trazem as demandas para mim, a gente se reúne, a gente discute, né, medidas para poder ajudar essas famílias, né? E aí são diversas ajudas que a gente consegue chegar nessas famílias. Por exemplo, famílias que estão vivendo desemprego, cesta básica, água, luz, medicamento, né? E tudo mais que a igreja tiver alcance, se tiver condições, a gente é dever nosso ajudar essas pessoas. Porque quando nós chegamos nessas famílias vulneráveis, necessitadas, e conseguimos estar ao lado delas, apoiando esse momento difícil, porque ninguém vive um momento para sempre, né? Se o pai, o marido está desempregado hoje, amanhã ele pode voltar a trabalhar, mas até que isso aconteça, a igreja tem que estar lá perto, ajudando, né? Porque se não ajudar, isso vai acarretar também, né, problemas psicológicos, né, problemas mentais. Isso vai acarretar desavença no relacionamento conjugal, porque naturalmente, se acontece algum tipo de cobrança, né, os filhos vão observar esse tipo de relacionamento com os pais que não é saudável, é nocivo à formação intelectual deles, do caráter deles, né? Então, nós procuramos, a partir desses pequenos grupos, a partir do que eles dizem, que a gente tem um momento que a gente chama de compartilhar e orar, que eles podem abrir o coração. Então, a gente lá nesse momento de compartilhar e orar, descobre os que estão enfermos, desempregados, que estão com problema no casamento, estão com problema com filhos, né, que está com algum problema de saúde específico, entendeu? Então, esses apacentadores, eles trazem essa demanda para mim, a gente senta, a gente discute, a gente vê, a gente olha para os mecanismos que a igreja tem, que nós usamos para chegar nessas famílias, né? Então, Francisco, como é que uma família, uma pessoa que faz parte da nossa comunidade vai olhar para a igreja? Eu sou amado, eu sou percebido. Eu não sou mais um no meio da multidão. Para a minha igreja eu tenho um endereço, eu tenho um nome, né? Porque a igreja ela vem na minha casa, eu vou na casa dos meus irmãos, né? Então, essa é a nossa visão, né? E a gente quer atingir muito mais famílias, a gente quer chegar em outros lares. A nossa oração cotidiana tem sido essa: Senhor, nos dê oportunidades para que a gente possa assistir outras famílias. A gente quer mostrar, né, quem nós somos. Nós queremos ser vistos, né, como uma igreja não que quer tomar as coisas das pessoas, mas uma igreja que divide o que tem com as pessoas, uma igreja que se importa com o ser humano, né, de uma maneira que o ser humano se sente importante no meio dela, amado, percebido. Há um interesse, né, da parte da igreja em relação àquele indivíduo. Ele não está aqui por acaso, ele está aqui para cumprir um propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Então ele tem que estar bem para cumprir os propósitos de Deus, e é a igreja que propicia isso. Muito bem. Então a igreja, ela que tem esse papel de ajudar, sim, contribuir, colaborar, sim, e além de levar a missão, a evangelização, a comunidade, também tem esse papel também de ajudar nisso que... os vulneráveis. Como o senhor falou aqui. Sim. Certo? Bom, pastor Abraão, agora são 8 horas e 36 minutos. Mas já? Eu quero aqui mandar um alô aqui para o nosso amigo, também amigo nosso, né? Vamos dizer assim. O irmão é o Ed Lima. Ed Lima está na escuta. O Ed Lima mandou aqui um alô. Um abraço. Está gostando do programa aqui, está muito bom. Deus então, abençoe. E tem muita gente aí na escuta aí, passando aí, ouvindo nesta noite aqui, esse programa aqui, Comunidade em Ação, tanto pelo link como também através da nossa página do Facebook. Então, eu quero já agradecer a participação de vocês que estão realmente ligados nesse programa que está sendo muito bom hoje, com a presença aqui do pastor Abraão, da Congregação Batista, da Igreja Batista aqui do Icapuí. Pastor Abraão, agora vamos falar sobre aquele projeto também, que é uma realidade na Igreja Batista,
com relação a um projeto. É um projeto social Sim. Sobre esporte. Isso. Então, o senhor fale para nós, aí, para os ouvintes da atual Rádio Web Natal, que projeto é esse e qual é o objetivo da igreja em realizar esse projeto. Então, nós, como eu falei anteriormente, sempre olhávamos para a nossa estrutura e pensávamos, nós utilizamos isso aqui tão pouco, precisamos compartilhar essa estrutura com a nossa comunidade. E como nós faremos isso, né? E aí começou esse pensamento a fluir, a nos desafiar nessa direção, né? De oferecer o nosso espaço para a nossa comunidade. Nós participamos de um projeto que é organizado e administrado pela Missão Aleph, que é uma missão que apoia o trabalho da igreja local, no sentido de dar capacitação aos pastores e também desenvolver projetos sociais. Então, por intermédio da Missão Aleph, nós conseguimos, né, um professor de taekwondo, o nome dele é Gilvan, né? E com a chegada desse professor, nós conseguimos trazer algumas crianças, adolescentes e jovens para usufruir do espaço da igreja, entendendo nós que isso faz parte também da evangelização. Isso também faz parte da nossa interação com a nossa comunidade, faz parte dessa estratégia que nós adotamos para atingir as famílias, né? E é uma forma de dedicar aquilo que nós temos, um pouco do que nós temos, para usufruto da nossa sociedade que fazemos parte dela, né? Então esse projeto ele funciona 3 dias durante a semana, segunda, quarta e sexta. Hoje funcionou. Sempre a partir das 19 horas até as 20 horas, 1 hora de atividade física lá na sede da nossa igreja. Qualquer pessoa pode participar. Hoje nós temos crianças, adolescentes, jovens, alguns adultos, mas qualquer pessoa pode participar, tá? É gratuito, não há custo nenhum, né, para quem quiser participar do nosso projeto, tá? E é uma forma que nós encontramos de poder tirar essas crianças, adolescentes, jovens da ociosidade, né, e dar um sentido, né, para a vida deles a partir do esporte, né? O professor Gilvan é alguém muito sério, muito comprometido com a causa. Eu sempre apareço por lá quando posso, e quando não posso eu encaminho alguém da igreja para estar lá também, né, para ministrar uma palavra de Deus para eles, para orar por eles, né? E sempre que eu vou, vejo a seriedade do professor na questão da disciplina, o respeito, né, que os alunos têm por eles, por ele, né? Eu vejo as famílias chegando lá na sede da nossa igreja para deixar as crianças, deixar os filhos, né, os cuidados daquele professor, né? Então, é essa dinâmica que nós queremos ter, né, com a nossa sociedade, e deixamos aqui uma palavra de convite mesmo, né? Quem quiser participar está lá, segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas, procura o professor Gilvan, né? E com certeza ele vai receber, ele vai cuidar, ele vai transmitir o conhecimento que ele tem de arte marcial, que é o taekwondo, né, para os alunos, e isso gera saúde também para a nossa comunidade, porque é uma atividade física, gera disciplina, né? Enfim, são vários benefícios envolvidos, e também, né, aquilo que nós queremos como igreja, fazer parte dessas famílias que não são cristãs, mas que nós queremos alcançar essas famílias também para a vida cristã. É uma oportunidade que nós temos ali de ministrar a palavra de Deus para essas famílias que não têm contato com a palavra. É uma oportunidade que nós temos para orar ali, ao vivo, né, a cores, né, por aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, pelos pais que muitas vezes eles chegam ali no final da aula para pegar os filhos, aproveitam aquele momento espiritual, né? Então tem sido essa relação, né, de troca, no sentido de que a sociedade pode usufruir do nosso espaço, né? Nós entregamos algo para a sociedade através do esporte, da atividade física, mas também nós introduzimos a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a intercessão, a oração, porque essa é a relação que nós queremos ter com a nossa sociedade. Muito bem. Pastor, eu também acho muito importante com relação a esses projetos, são com crianças, adolescentes, porque além, talvez não, vamos dizer assim, a formação deles se torna também importante, porque aí
dar uma formação de bons cidadãos, né? Base. De base, né? De cidadãos, Isso. né? Perfeito. Talvez não seja nem aquele jovem, aquela criança, ele se torne um atleta, ser um atleta naquela função, naquela modalidade que está ali treinando, que está se formando, né? Mas a importância é que ali está se formando em um cidadão de bem para Perfeito. o futuro. Então, por isso que eu vejo que, com muita importância, essas formações Sim. com crianças, né? Sim. Principalmente por parte da igreja. Né? Perfeito. E a igreja ela tem que fazer parte dessa. Mas eu quero aqui realidade. também mandar aqui um alô aqui para o nosso amigo aqui, o ouvinte da atual Rádio Web, que é o Carlos. O Carlos que está aqui mandando um alô aqui para nós aqui. E ele fala o seguinte aqui. Eu sou Carlos Alfredo, sou membro da Igreja Batista Icapuí e louvo a Deus pela vida do nosso pastor Abraão. Amém. Então, Obrigado, boa noite, irmão Carlos. Muito obrigado aí. Também louvo a Deus por sua vida. Pela sua audiência. Parceiro, irmão Carlos. E estamos aqui, né? Na atual Web Rádio Natal até às 21 horas com esse programa que está sendo muito bom, em especial com a participação aqui do pastor Abraão. Pastor, mas esse projeto, hoje ele conta com quantas crianças no momento? Então, assim, eu não tenho assim um número exato, número preciso, né, de quantas crianças, mas ao todo nós temos em torno de 30 a 40 alunos usufruindo do nosso espaço. Lógico que isso é uma frequência variada, né? Na segunda-feira nós temos uma quantidade, quarta outra, sexta outra, mas ao todo nós temos em torno de 40 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, usufruindo lá do nosso espaço. A partir de que idade essas crianças? Olha, nós temos crianças lá com 6 anos de idade. 6 anos. Fazendo esporte. Muito bem. Dando os primeiros passos, né, no tempo delas, no jeito delas. Mas estão lá, envolvidas, participando. E isso é muito gratificante, né? Porque a gente consegue ouvir dos pais que elas não querem faltar. E às vezes nem sempre os pais eles conseguem deixar, mas eu já ouvi de um pai que no dia que ele não consegue deixar a filha para participar da atividade, do esporte, ela chora, porque ela sente falta. Ela diz que aquele ambiente é muito favorável para ela, é gratificante interagir ali com os coleguinhas, né? Então isso para a gente é um feedback positivo, né? De que isso está fazendo sentido para essas crianças, claro, para os adolescentes, para os jovens, né? Então a gente quer que o espaço cresça no sentido assim, de ter mais pessoas da nossa comunidade lá, né, usufruindo, participando do projeto que tem como objetivo chegar em outras casas, em outras famílias, em outros filhos. E até uma maneira mais fácil também de se evangelizar essas crianças. Isso, com certeza. Com certeza. Com certeza. É uma estratégia, né, que nós adotamos, exato, porque elas, desde muito cedo, na sua tenra infância, já passam a ter contato com o Evangelho. Né? E a Bíblia diz que a palavra de Deus, após ser lançada, após ser proferida, ela não volta vazia, porém, cumpre aquilo que Deus deseja. Tá? Então, a criança que está ali, né, ouvindo a palavra de Deus, né, com certeza Deus ele realiza aquilo que ele quer na vida daquela criança, do adolescente, do jovem. Então, a gente vê isso como uma grande porta, né, que o Senhor nos abriu. E alguma família queira inscrever uma criança lá, como é que faz? É só procurar a sede da nossa igreja, Avenida Boa Sorte, 746, né? Muito fácil de achar, ali um prédio enorme. Bem localizada. Bem localizada, justamente. Procura o professor Gilvan, ele está lá sempre às 19 horas, segunda, quarta e sexta. Né? Comunica que foi encaminhada, né, por esse programa, tá? Ou o pastor Abraão encaminhou e ele vai com certeza receber a família, porque se for criança, uma família vai aparecer lá com essa criança, vai receber essa criança e vai agregar ela, introduzir ela no meio das outras e ela vai receber o mesmo benefício que todas recebem. Muito bem, pastor. Pastor, tem algo a mais a falar sobre o projeto? Eu queria só falar um pouquinho sobre a nossa escola de música. Fica à vontade, pastor. A nossa escola de música ela passou a funcionar desde o mês passado. É mais uma estratégia, é mais uma porta que Deus abriu para que pudéssemos interagir, né, com a nossa comunidade. Nós temos outro professor que ele tem graduação pela UFRN, né? E nós oferecemos cursos
de violão, teclado, canto, regência, né, bateria, instrumentos de sopro, tá? E a nossa escola de música funciona amanhã, quinta-feira, toda quinta-feira, a partir das 14h30 até as 20h30. Na igreja também? Na sede da nossa igreja. Tá certo? Temos alguns instrumentos lá disponíveis para que as pessoas que fazem parte da escola possam exercitar. Tá? Temos aulas teóricas, aulas práticas. Só que na escola a gente pede uma taxa, eu diria, não diria nem uma mensalidade, mas uma taxa de R$50, que é para a gente reconhecer o trabalho do profissional. É um valor assim simbólico. É acessível, né? Porque as escolas normalmente praticam de R$80 para cima. Então, entendemos que a nossa comunidade, por ser uma comunidade carente, ela para ser incentivada a participar, a gente precisa também oferecer alguma diferença, né? Algum diferencial, na verdade. Então, nós cobramos R$50 todas as quintas-feiras. Já estamos pensando em aumentar mais um dia pela procura das pessoas, a terça-feira, mas por enquanto estamos ainda funcionando só na quinta. Em breve, provavelmente, nós vamos abrir mais um dia, que é a terça-feira, tá? E ainda temos vaga. Quem quiser participar, aparece lá amanhã, 14h30 até 20h30, e certamente a pessoa vai também, né, receber esse benefício. É uma forma de se distribuir cultura para as pessoas aqui da nossa comunidade também, né, preparar aí tecladistas, guitarristas, baixistas, bateristas, né, para atender as demandas da nossa comunidade evangélica aqui do bairro também. Né, talvez o pastor esteja passando por dificuldade, com pessoas já preparadas para tocar, e é uma oportunidade que nós também temos oferecido para a comunidade evangélica aqui da nossa comunidade e para quem quiser participar. Quem quiser participar, é só chegar lá, a partir das 14h30 nós vamos receber, orientar, encaminhar, e a pessoa vai receber o ensino musical. Muito bem. Então, o senhor falou do projeto de música, né? A escola de música, e também do projeto de esporte e artes marciais, né? Isso. Taekwondo, que também que acontece lá na Congregação Batista e Capuí. É isso aí, pastor. Pastor, ainda voltando um pouco, estou falando sobre comunidade. Com o senhor, assim, nós sabemos que existem N problemas na comunidade. E, sem sombra de dúvida, são vários, são muitos. Se for selecionar aqui, vai ser uma lista grande. Mas, como o senhor convive na comunidade, qual o problema que o senhor vê assim, que mais chama mais atenção na comunidade hoje, de um modo geral? Tem algum ou... Olha, eu vejo assim um problema muito, como é que eu posso dizer a você, expressivo, né, que está à vista de todos, a nossa estrutura, né? A nossa estrutura é muito precária. Né? A gente passa pelas ruas do nosso bairro, para eu chegar aqui, vários buracos, né? Ruas com muita deficiência de acesso, né? Então a gente percebe que a nossa comunidade ela precisa se voltar para essa necessidade, no sentido de que nós somos um colégio eleitoral robusto, talvez sejamos o bairro que tenha mais eleitores, voz, no sentido de justamente de eleger os nossos representantes, né? Então a gente precisa considerar essas questões visíveis que estão aí diante de nós, né? Eu acho que o nosso bairro, por ser muito populoso, deveria ter mais UBSs, deveríamos ter mais unidade de pronto atendimento, né? Nós somos mais de 120 mil habitantes, então os serviços públicos eles precisam melhorar. Eu acho que hoje nós trabalhamos de uma maneira deficitária, não contempla as demandas da nossa comunidade, e como nós estamos vivendo um ano eleitoral, nós precisamos ter essa consciência, né, de como foi esse exercício de 4 anos de mandato, né, como os nossos representantes no legislativo eles atuaram em nossa comunidade. Nós temos que pesar essas questões para que a gente não viva mais 4 anos para frente sofrendo as mesmas coisas, os mesmos dilemas, reclamando, né? A vez de mudar essa realidade na urna. É agora. É no voto. Né? Então, eu vejo que a nossa comunidade é muito esquecida. Positivo. Né? Mas quando para
eleger ou colocar os nossos representantes lá, nós temos uma força muito grande. E nós precisamos usar melhor essa força em nosso favor. Precisamos transformar esse poder de voto em benefício para as nossas famílias. Muito bem. Quando eu falo isso, não só quero citar aqui, questionar que seja aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação, mas como a Zona Norte por completo. Com certeza, eu me refiro aqui porque é onde a gente vive, mas né? como o senhor falou, sabemos que o bairro Nossa Senhora da Apresentação é o bairro mais populoso aqui de Natal. Sim. Nós bairros, né? Sim, então, e é o bairro que onde a gente vê, parece que existe mais problemas. Exatamente. Com relação à infraestrutura do bairro. Né? Aí são vários, né? São vários problemas. Com certeza. São vários, né? Com certeza. E é isso, como o senhor falou, realmente, já que por ser um bairro de maior população, podia ser um bairro que tem mais assistido, tem uma atenção melhor. Com certeza. Entendeu? E realmente, infelizmente, isso não acontece. Não acontece aqui nesse bairro, nossa apresentação, que é um bairro tão bom. Eu moro aqui já há muito tempo, gosto daqui. E realmente, mas eu vejo também essa deficiência que existe aqui dentro do Nossa Senhora da Apresentação. Não é isso, pastor? Verdade. Muito bem, pastor. Pastor, são 8 horas e 53 minutos. O papo está muito bom, mas já está chegando, já estamos se aproximando aqui ao final da nossa conversa aqui, da nossa comunidade em ação. Nesse tempo de considerações finais, agradecer o seu convite, agradecer a sua atenção, né? Agradecer esse espaço que me foi dado, e quando eu digo me foi dado à igreja. Eu estou aqui como representante legítimo da nossa congregação Batista e Capuí, e eu sou grato a Deus, né, por sua vida, Francisco, grato a Deus pela existência Amém. Dessa rádio. Eu sou grato a Deus porque aqui nós podemos comunicar a nossa comunidade, os nossos anseios, né? E eu sou grato a Deus por fazer parte dessa história, fazer parte dessa comunidade, por contribuir com ela, né? Olhando para ela como algo que Deus, né, tem como prioridade. Então, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por esse tempo aqui com você, por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela igreja, né, que está ao meu lado, apoiando esse trabalho comunitário de caminhar pelas ruas da nossa comunidade, levando esse evangelho que vai para além de uma palavra, mas tem uma ação também acompanhando essa mensagem que nós anunciamos de casa em casa, né? E a minha oração é que o Senhor, Ele levanta uma geração de cristãos capazes de transformar o nosso mundo atual de uma maneira que isso vai perdurar, né? Não só no nosso tempo, mas para as gerações que virão depois da nossa. Eu acho que a nossa geração deve ter esse compromisso, né? E eu faço parte desse movimento que se preocupa com aqueles que virão depois de nós, né? E nós, como igreja, eu como ministro do Evangelho, como pastor da comunidade cristã, eu tenho isso como prioridade. Eu trabalho de segunda a segunda, porque eu acredito no poder do Evangelho, né? Então, é isso que eu penso, né? É isso que eu vivo. E eu oro a Deus, né, para que mais pessoas se juntem a mim, se juntem a nós, e que a gente possa fazer um grande rebuliço, que a gente possa fazer uma grande transformação, né, nos lares e, consequentemente, na sociedade que nós pertencemos e somos responsáveis por ela. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe, né, abençoe todos que estão por trás, né, desse projeto aqui, toda a equipe, e precisando, estaremos sempre à sua disposição para trazer outras palavras aqui para os seus ouvintes. Muito bem. E já dizendo aí para o senhor, que é o representante da igreja, da Congregação Batista, que o senhor também já faz parte dessa família, dessa rádio, porque nós vamos estar sempre também com as portas abertas para a Igreja Batista. Amém. Também. Conte conosco também. Então, muito obrigado, pastor. Eu agradeço mesmo. E é isso. E vamos em frente, e que Deus nos abençoe. Amém. Né? E que nós possamos continuar nessa paz. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém.